Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre para que nós fomos criados. Então nós vamos para Gênesis 1:26. E disse o Criador: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todas as coisas que rastejam sobre a terra. Então, o uso de verbos e pronome no plural que façamos, nossa, isso se refere a si mesmo, o Elohim, que é a junção do Espírito do Pai com o Messias. Então, as duas palavras traduzidas no hebraico como imagem e semelhança são refere ao mesmo significado, mas contudo algumas interpretações falam que a imagem significa a capacidade de pensar e a semelhança se refere à dimensão espiritual. Então, uma vez que nós entendemos que o nosso Criador, ele é espírito, e isso está nós temos a sensibilidade moral, as nossas capacidades intelectuais, vontades, emoções, se fez quando nós fomos criados. E um verbo bem interessante é o verbo criou, que significa que só o nosso Criador pode fazer. Então, o nome homem é Adam, que é usado em outros lugares da Bíblia, que significa a humanidade geral. Todas as pessoas, quanto homem ou mulher, são criadas à imagem e semelhança do nosso Pai. Nós somos os únicos seres criados à imagem do nosso Criador. A Bíblia, ela nunca agrupa as pessoas na mesma categoria que os animais. Pelo contrário, ela separa a criação das pessoas de todos os outros seres e atribui os papéis para nós, seres humanos, mais privilegiados na criação. Então eu quero que fique que nós, como nós somos seres criados pelo nosso Pai e nós somos a imagem e semelhança dele, nós temos o espírito dele, é igual ao dele. E depois eu vou refletir mais sobre isso. Em Gênesis 2:7, ele, Yahweh, o Criador, formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o sopro da vida. O homem se tornou uma alma vivente. O verbo no hebraico usado para a palavra formou significa a profissão do oleiro, que é usada em diversas partes da Bíblia. O Pai, ele age como um divino oleiro e ele molda o homem do pó da terra. A Bíblia deixa claro que nós somos mais do que uns seres materiais. Adão, ele passou a viver só depois que o Pai soprou na narina dele o sopro da vida. Então, depois que o nosso Pai, ele soprou em Adão, ele e todos nós seres humanos, depois dele, nos tornamos uma mistura do físico com o espiritual. Em 1 Coríntios 15:45 fala o seguinte: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão foi feito em espírito vivente. Ou seja, o primeiro homem, ele recebeu o fôlego da vida, vida que se corrompeu numa vida perecível. O último Adão é o Messias, que nos foi dado com um corpo incorruptível, eterno. O Messias, ele deu a vida por meio do seu espírito vivente, com poder que só o nosso Criador pode exercer. Então, quando o nosso Pai
nos formou, nos criou, era para nós sermos eternos. E nós temos isso em nós. Esse espírito é para ser eterno. Então, quando nós vimos que na nossa história nós vamos morrer, tem essa insatisfação que nasce no nosso ser, que nós nascemos para sermos eternos, porque o nosso espírito, ele é eterno. E nós vamos voltar para o nosso Pai, que nós vemos em Apocalipse 17, 14, eles guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados e escolhidos e fiéis. Então nós vamos voltar para o Pai, indo chamado e escolhidos e fiéis. Então nós fomos escolhidos pelo Pai. Então quando nós temos esse espírito, o Pai tinha esse relacionamento todos os dias com Adão. E esse relacionamento é porque nós fomos criados para adorar e engrandecer o nome do nosso Pai, do nosso Criador. Então, se nós não adorarmos o nosso Pai, nós vamos sempre colocar outras coisas no lugar dessa adoração. Uma idolatria, ou a adoração ao dinheiro, ou aos filhos, ou ao cônjuge, ou a pai e mãe. Sempre vai entrar no lugar que pertence ao nosso Pai, ao nosso Criador. Porque se você não adora ao nosso Pai, fica um vazio dentro de você. E aí este vazio vai para outras coisas, e vai para outros deuses, vai para tudo, menos para o que você nasceu para fazer, que é adorar o nosso Pai, nosso Criador. Então, às vezes um ateu, o que ele vai fazer? Ele vai adorar a si mesmo, a bens materiais, ao dinheiro, a filhos, aos pais, alguma coisa o ser humano vai adorar. Não existe possibilidades dele não adorar algo, porque isso é a nossa essência. Então, a doutrina satanista, as pessoas acham que adorar Satanás não, é adorar a si mesmo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Então, a teoria humanista, que é do livre-arbítrio, também faça o que quer, tudo é da lei. Então, que você acaba não questionando nada, essa frase. E quando você questiona, fala que você é louco, que a coisa mais doída é ler na Bíblia, para que ele cresça, eu tenho que diminuir? Diminuir o quê? Diminuir o nosso ego, porque nós somos insignificantes. A Bíblia fala que nós somos trapos de imundícia e nós não entendemos o que é a realidade. E nas igrejas nós vamos alimentando isso, o nosso ego, porque fala que nós somos mais vencedores, que nós podemos todas as coisas, só que isso só vai acontecer se o seu ego ele estiver diminuído. Se você estiver com plena adoração e ouvindo a vontade do Pai e fazendo o que Ele quer, porque nós nascemos para adorar. Então, primeiramente, nós temos que adorar, se diminuir, para depois nós recebemos a bênção. Que isso vai acabar acontecendo pelas suas escolhas aqui na Terra, seu arbítrio. Então eu quero que você pense, quando nós fomos criados na eternidade, nós fomos feitos para ser eternos. Então por isso que existe essa insatisfação na nossa vida. E nós fomos feitos para ter um relacionamento com o Pai. E este relacionamento é para adorar. Então eu quero que você pense como você está adorando e a quem você está adorando. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!